Esse é um momento muito importante para a igreja. Todo culto é um culto importante. Nós não devemos escolher qual culto a gente deve participar. Todos os cultos são importantes e é importante que toda a igreja esteja presente nos cultos. A gente sabe que muitas coisas podem acontecer, que nos impossibilitam de estar reunidos com a igreja, mas sempre que puder, a gente deve priorizar o momento em que estamos com o povo de Deus para cultuar ao Senhor. E esse também é um momento muito importante e solene da igreja, porque nós somos relembrados daquilo que Jesus Cristo fez em nosso lugar. O pão e o suco de uva que você vai pegar daqui a pouco nas suas mãos, ele representa o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Um justo teve que padecer em nosso lugar, e esse justo foi Jesus Cristo. Nós, nas nossas boas obras, se a gente pode dizer, não conseguimos satisfazer a justiça divina. Porque o pecado que foi cometido, ele foi, por assim dizer, do tamanho de Deus. E como pessoas, seres temporais, pode fazer algo que, de alguma forma, aplaque a santa ira de Deus? Nós não podemos. Nós não temos possibilidade. Então, o Senhor providenciou a nós a salvação por meio de Jesus Cristo. Nós somos declarados justos diante de Deus não por nossas forças, nem por aquilo que a gente faz, mas por aquilo que Cristo fez. Cristo, meus irmãos, obedeceu ao Pai do início ao fim, e toda a sua obediência é computada em nossa conta. Isso é maravilhoso. Nós ofendemos a Deus, a santidade de Deus, nós que de livre e espontânea vontade escolhemos viver longe de Deus, e Deus, sendo um misericordioso e amoroso, por meio de Jesus, vem a nós de novo. O movimento é sempre de Deus em favor do homem. No jardim foi assim. Adão e Eva pecaram, eles se esconderam, e quem foi ao homem foi o próprio Deus. E com nós não é diferente. Quem vem a nós é Deus. Deus vem ao nosso nível, fala de uma maneira que a gente consiga entendê-lo, e por meio do seu Espírito nos convence e nos abre os olhos. Irradia a luz do Evangelho em nosso coração e mostra para nós o pecado que habita e que habitava em nós, que nos levava, que nos fazia estar diante dele, no sentido de padecer a sua ira divina. A gente não sabe, meus irmãos, como é essa ira. Eu costumo dizer que quando a gente olha para o episódio da cruz, a gente vê Jesus Cristo agonizando, sentindo uma dor muito grande. Eu imagino que ali a gente pode ter uma imagem do que é tomar o cálice da ira divina. Então, meus irmãos, que a gente possa olhar para tudo isso que Jesus Cristo fez, daquilo que o Senhor nos livrou. O Senhor não nos livrou simplesmente do inferno, meus irmãos. O Senhor nos livrou dele mesmo, da sua santa ira, com seu amor por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, é um momento em que a gente deve relembrar, é um momento simples que a gente deve analisar nossas vidas, olhar as nossas ações, ver o que a gente pode melhorar e servir ao Senhor, dedicar a nossa vida a Ele. A gente vive dias e que a gente às vezes tem medo do ativismo, mas a gente também não pode ir para o outro extremo de não fazer nada. Cristo nos salvou e nos colocou em liberdade para servi-lo, para adorá-lo, para bendizê-lo, para estar reunido com o povo dele. E no serviço ao Senhor, naquilo que o Senhor nos permite fazer, meus irmãos, Deus é glorificado e nós somos edificados. Cristo nos serviu com a sua vida, com o Evangelho. E a nossa resposta a Ele é servi-lo com o nosso coração, com a nossa vida. Dedicar os nossos dias em amor ao Senhor. Dedicar as nossas vidas em serviço ao nosso Deus. Aquilo que o Senhor está te colocando nas mãos para fazer, faça com destreza. A própria palavra de Deus diz que o Senhor preparou boas obras de antemão para que andássemos nela. E a gente só pode fazer boas obras porque Cristo nos salvou. Cristo nos redimiu. Nos deu vida. Estávamos mortos em delitos e pecados, mas o Senhor nos deu vida juntamente com Cristo. E hoje podemos dizer que reinamos com o nosso Senhor.
Amém? Vamos ler então Mateus 26, a partir do versículo 26, que é o último momento de Jesus com os discípulos, em que ele vai celebrar a ceia, e depois ele vai para o Getsêmani, e em seguida ele vai ser entregue para ser condenado e crucificado. Então Mateus 26, a partir do 26, diz assim a palavra de Deus. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e abençoando o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Que maravilha, meus irmãos. O que nós vamos fazer aqui é um memorial, vamos relembrar o que Jesus Cristo fez. Você que está aqui nessa manhã, que está nos visitando, se você está em comunhão com a sua igreja, você é convidado a participar juntamente conosco desse momento maravilhoso em que vamos participar da mesa do Senhor. Então, meus irmãos, os irmãos vão passar aí, vão entregar os elementos, você pegue e aguarde para a gente celebrar a ceia juntos. E enquanto os irmãos estiverem distribuindo os elementos, nós vamos cantar o cântico Só em Jesus Confiarei. E aí você pode também erguer a sua voz e cantar com alegria aquilo que Jesus Cristo fez por meio desse cântico. Então nós vamos participar desse momento, você pegue e aguarde para juntos a gente celebrar a ceia do Senhor. É minha força.
Amém, meus irmãos, eu arrepio até. Meu Deus do céu. É bom demais cantar verdades a respeito das Escrituras. Todos pegaram, meus irmãos? Amém? Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. Comamos o pão, meus irmãos. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Bebamos o cálice. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela vida de Jesus, pela sua obediência. Sua palavra nos diz, ó Deus, que Jesus Cristo se fez homem, esvaziou-se, assumiu a forma de servo, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devesse se apegar e serviu ao Senhor aqui, ó Deus, nessa terra. Conviveu com pecadores e salvou, Deus, e tem salvado pessoas. E nós estamos aqui para a glória do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque nós temos esperança e nós aguardamos a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos dias, ó Deus, em que esse desejo, Deus, ele tende a aumentar e tem aumentado, Senhor. Os dias são maus. Nós te agradecemos, ó Deus, porque a nossa esperança não está firmada em homens, não está firmada em coisas terrenas, mas no Senhor, e aguardamos a sua volta. Deus amado, que o Senhor nos alegre o coração, mesmo em momentos de tristeza, em momentos de dor, em momentos de lágrimas. Oramos para que o Senhor continue nos encorajando, nos sustentando, para que possamos viver diante de Ti, ó Deus, com alegria e com a esperança de vida eterna, que ela já é real. Ó Deus, nós sabemos que se os nossos olhos se fecharem desse lado da eternidade agora, nós estaremos com o Senhor, na glória do Senhor. Deus amado, te agradecemos porque o Senhor disse que iria para o Pai e iria preparar lugar para que aonde o Senhor estiver, estejamos também. Então nós não estamos aqui largados sozinhos, ó Deus, ou numa grande aventura, pelo contrário. A cada dia que passa, Deus amado, nosso desejo é estar com o Senhor. É viver no seu reino, Deus, é que o Senhor volte e consuma o reino que o Senhor iniciou. Deus amado, que o Senhor nos sustente, nos ajude para que como igreja possamos, ó Deus, nos animar, nos alegrar e nos encorajar com as verdades das Escrituras Sagradas. Nós não precisamos, ó Deus, das novidades desse mundo, mas precisamos, ó Deus, da palavra do Senhor. Deus amado, obrigado pela vida de Jesus, pela obediência, por computar essa obediência em nossa conta e por nos ver justo por causa de Jesus Cristo. Nós te louvamos, ó Deus, e te rendemos graça no nome santo de Jesus, nosso Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Obrigado aos irmãos que nos ajudaram a servir, os irmãos da música. Graças a Deus, quero chamar o pastor Norival. O pastor Norival vai pregar a palavra de Deus para nós nessa manhã. Amém. Vamos orar pela vida do nosso pastor. Pedir a Deus que continue abençoando a vida do pastor. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Obrigado, Deus, por nos colocar mais uma vez diante da sua santa palavra. Ó Deus, que o Senhor possa conduzir o pastor Norival na ministração da sua palavra, que o Senhor o conduza, Deus, em tudo que for dito aqui, e que o nosso coração, ó Deus, esteja receptivo às Escrituras Sagradas. Que o Senhor, Deus, possa remover os impedimentos, tirar, Deus, as desatenções, para que possamos ouvir a voz do Senhor, ó Deus, com atenção, para que a sua palavra, Deus, possa adentrar o nosso coração e que por ela sejamos transformados. Abençoe esse momento, Deus, guia-nos para a sua glória e nos ajude a crescer, ó Deus, com o ensino da sua palavra, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, mais uma vez, bom dia. A graça do Senhor seja com todos. Eu pedi na nossa reunião do presbitério
aos irmãos essa data. A gente faz a agenda normal, lá a gente corre com ela, mas essa data é reservada para eu poder trazer uma mensagem aos irmãos. E ela tem muito a ver conosco como presbíteros. E também, obviamente, tem a ver com a igreja, porque não existe presbítero sem igreja e não deve existir igreja sem presbíteros. Essas coisas elas se relacionam, é uma ordem de Deus, é um comando de Deus na Bíblia, que haja presbíteros, igreja não fiquem sem presbíteros, para que as coisas de Deus aconteçam conforme Deus determina. Quando isso não acontece dessa forma, a gente corre bastante risco na igreja, e que Paulo vai tratar é justamente a questão dos presbíteros. É importante que vocês conheçam bastante sobre isso, o máximo que a gente puder, num pequeno trecho. Eu já preguei o capítulo 3, que fala de qualificações para o presbitério, mas me lembro que, se não estou enganado, preguei à noite, e o auditório foi um pouco menor do que amanhã. Hoje o assunto volta ao presbitério, e eu gostaria que esse assunto de hoje ele alcançasse o máximo da igreja, uma vez que eu não vou repetir essa mensagem, pelo menos a um curto prazo de tempo, Então, os irmãos abram suas Bíblias, a carta de Paulo a Timóteo, aí deixa no capítulo 5, é a finalização do capítulo 5 dessa carta, e a gente vai meditar nisso aí, nesse texto. 1 Timóteo, capítulo 5, o texto é do verso 17 em diante. Essa igreja aqui, ela tem presbíteros. O nosso corpo de presbíteros soma 6 presbíteros oficialmente nascidos pela igreja já em assembleia. Nem sempre todos podem estar, mas Deus foi nos presenteando com presbíteros. A Bíblia, Deus sempre tratou com líderes para o seu povo. Desde o Antigo Testamento. Pense em Moisés, quando ele ficou sozinho, que a coisa começou a apertar para Moisés, e ele foi advertido pelo seu sogro. Isso que tu fazes não é bom. Da forma que você faz não é correto. Ordena, organiza, arruma pessoas. E aí, meus irmãos, pessoas segundo o parecer de Deus, para que possa te ajudar nesse negócio. Isso não é novo. A igreja, ela entendeu isso. A igreja sabia que precisava de presbíteros para que ela fosse bem conduzida. Bons presbíteros. Éfeso tinha presbíteros. Um grupo bom, não sabemos quantos. Mas tinha também presbíteros maus. A gente quer falar um pouco sobre isso nessa manhã. Muitas vezes se fala muito, que usa o verso 17, que nós vamos ler depois, é o primeiro que abre esse texto aí, quando o pastor quer aumento de salário. É isso aí. Aí está dizendo assim: os presbíteros que governam bem devem ser dignos de honra em dobro, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino. Tem sentido, para isso que estou falando, sim. Mas não é esse o propósito nosso maior aqui. Que há várias advertências e orientações para os presbíteros e para a igreja também. Eu vou dividir em partes, meus irmãos, porque o que Paulo trata aqui, o tema, o que está no centro aqui são os presbíteros mesmo. Chamando a atenção da igreja com relação a eles, chamando a atenção deles com relação às suas próprias vidas, como vivem esses homens. Vocês imaginam como cada um de nós vivemos? Vocês nem conhecem tudo que nós fazemos, é óbvio que não. Mas espera-se que sejamos tementes a Deus, que sejamos obedientes ao nosso Deus. Vocês esperam que os presbíteros tenham uma vida controlada de fato por Deus, que transmita confiança para a igreja. Então vamos a esse texto, pensar um pouquinho nisso aí, já vamos ler ele rapidinho. O assunto, meus irmãos, que permanece ainda nesse contexto da primeira carta e nesse ponto que nós estamos, Paulo está tratando ainda sobre a ordem e a organização no funcionamento da igreja. A gente falou há pouco tempo atrás sobre a ordem no culto. Capítulo 2 trata disso. Mas aqui, a gente está ainda dentro de um tema de organização, o funcionamento, como que uma igreja funciona, ela deve funcionar, como é o corpo de presbítero,
como que a igreja responde a algumas situações de pecado, como que a igreja lida com viúvas, se houver, como que esse trabalho é feito. Paulo está falando dessas coisas, organização e ordenação dentro da igreja. É justamente, meus irmãos, para que a gente fuja, escape das tentativas nossas, humanas, de organizar as coisas do nosso jeito. Deus tem uma forma e Deus tem um jeito para organizar as coisas dentro da igreja. Como que uma igreja deve funcionar. E quando nós fugimos disso, é um perigo terrível, terrível. Essa igreja de Éfeso, ela precisava ser ensinada na doutrina saudável do Evangelho. Ou, pelo menos, Paulo chama a atenção de Timóteo para isso. Timóteo, ou continue, e tem alguns pontos bem específicos que você precisa atentar. Paulo já havia percebido, seja pela boca de Timóteo mesmo, seja por outro irmão, ele tinha essas informações. Ali haviam falsos mestres. E esses homens falsos, no sentido de que não eram presbíteros aprovados, eles estavam trazendo falsos ensinos e arregimentando seguidores atrás deles. Você pode perceber, se é que a gente consegue perceber facilmente, uma igreja que nos pareça com uma doutrina, uma teologia equivocada ou mesmo falsa, né? Às vezes você fala, puxa vida, mas isso que está sendo ensinado lá está errado à luz da Bíblia. Mas você pode olhar que tem muita gente ali, ouvindo e seguindo esses princípios que estão sendo passados ali, errados ou certos, estão seguindo. E Paulo já havia falado, então, no capítulo 2, sobre a questão da igreja. Então, ele quer organizar todos os pontos para que não haja problemas na condução da igreja. Lá no capítulo 3, de 1 a 7, que eu falei agora há pouco, nós pregamos sobre as qualificações. Aquilo é importante, meus irmãos. Eu lembro quando eu falei aqui, eu disse, irmãos, muitas vezes eu vejo rotineiramente, eu faço parte da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, e da nossa sessão aqui, eu estou muito perto. Então, vez por outra, estão se escolhendo pastores. E eles estão olhando o perfil de pastores dentro de uma perspectiva bem humana, bem nossa, melhor falando. Bem do meu gosto ou do gosto. O que a igreja precisa? Acontece muito isso. E esse é o grande problema. Pouco se lembra de 1 Timóteo, capítulo 3. Paulo tratou disso lá, agora ele vai entrar. Ele retorna ao assunto do presbítero, ele retorna esse assunto da administração da igreja, por eles, mas ele vai tratar agora de algumas implicações no exercício desse ministério. Então, primeiramente, eu vou ler por parte, até o final, dos versos 17 até o 20, aliás, até o 21, ele está tratando aqui de questões administrativas que envolvem os discípulos e, obviamente, a igreja. Sustento, por exemplo, sustento ministerial, testemunho contra um presbítero, tá? Ele trata isso. Tudo isso deve ser tratado com respeito e com uma perspectiva bíblica, escriturística, teológica. É isso que Paulo está falando também nesses versos. Vamos lá. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordace o boi quando ele pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, peço com insistência que você guarde esses conselhos, sem discriminação, nada fazendo com espírito de parcialidade. É esse primeiro momento que Paulo está tratando dessas coisas concernentes a sustento, cuidado financeiro, a parte da igreja, olhar dos presbíteros, mas também a resposta dos presbíteros. Ele vai dar uma sequência até maior do que ele fala nesses primeiros versos aí. E nesses versos aí, 17 e 18, ele trata bem especificamente do trabalho e sustento pastoral.
de um pastor. Nesse caso aqui, ele está a expressão presbítero, que é uma expressão comum, ela é intercambiável, tá, irmãos? É a que mais usa no Novo Testamento é presbítero. E ela é intercambiável com pastor, muitas vezes com bispo, e eles são reconhecidos aqui como líderes da igreja. Tá? Eles estão cuidando da igreja, eles estão administrando a igreja, conduzindo a igreja. É responsabilidade do presbítero. E Deus o responsabiliza por isso. Ele tem que estar atento, sim, como que a igreja está se movimentando. Ensino e pregação é essencial, mas os presbíteros têm que corresponder à igreja às questões do andamento, dos movimentos da igreja, de forma geral. Disciplina, financeiro, tudo que acontece na igreja, eles têm essa responsabilidade. Não estamos falando aqui de que a igreja é anulada de forma alguma, porque nós temos assembleia para isso, a igreja tem que ser envolvida, mas é responsabilidade deles diante de Deus dar conta, né, do cuidado com toda a igreja em todos os seus aspectos. E Paulo aqui ele deseja regulamentar isso, de maneira que não haja desconsiderações tanto de uma parte quanto da outra, tanto da igreja quanto também dos próprios presbíteros. Particularmente, meus irmãos, eu já ouvi falar bastante de pastores que não foram tão confiáveis em seu ministério pastoral. Eu estou falando de uma forma honesta, tá? Não estou fazendo um pré-julgamento, coisa que você vai percebendo que faltou, de fato, honestidade no cumprimento do trabalho dele como pastor, uma forma de fidelidade. Acontece isso, tá? Mas também igrejas que, mesmo ela tendo todas as condições e uma boa estrutura e até financeira, criaram algum tipo de dificuldades ao ministério do pastor. São pastores que foram deixados de lado, abandonados, esquecidos, descuidados pela igreja. Aqui tem que haver uma reciprocidade, aqui tem que haver um comprometimento. E Paulo quer tratar disso, e isso ficou para nós como registrado nas Escrituras. Quando ele instrui Éfeso sobre isso, esse cuidado, e portanto esse recado precisava chegar na igreja, não era só para Timóteo guardar para ele vai usar a expressão eles devem, o presbítero deve ser considerado merecedor, ou eles, né, merecedores de pagamento em dobro. Tá? Aqui, meus irmãos, pode haver muitas interpretações diversas para essa expressão dobro, ou que se refere dupla honra, pode ser respeito e sustento, as duas coisas dão a ideia de duplicidade, né? A NAA que eu li para vocês, a tradução Nova Versão Almeida, ela já trouxe o significado de dupla honra como sendo pagamento em dobro, ela já põe direto essa ideia. E essa tem sido a interpretação de muitos que estudam esse texto, interpretam eles, entendem dessa forma no seu original grego. É uma ordem que deveria chegar, então, para a igreja observar. A ideia dele ser merecedor, o presbítero, é a forma de vincular o presbítero a esse cuidado da igreja. Então, ele precisa ser o quê? Merecedor também dessa dupla honra. Eles precisam presidir bem a igreja. E presidir aqui, meus irmãos, é cuidar mesmo da igreja na sua amplitude, toda a sua amplitude, que exige-se de um presbitério diante de uma igreja. O cuidar é o olhar do presbitério sobre o todo da igreja, desde pregar e ensinar também. O que parece aqui, meus irmãos, que Paulo quer fazer uma distinção entre o grupo daqueles que lideram, portanto, cuidar desses que lideram bem, eles lideram presidindo, eles lideram pregando e ensinando, separar, distanciar daqueles que lideram mal, que ensinam mal e também, por certo, pregam mal. Eu estou botando esse combo aqui, porque é muito difícil quando um presbítero, ele está conduzindo a igreja de forma errada, ele também não vai pregar de forma errada. Por mais que ele tenha até boa eloquência e uma clareza na exposição, mas não ser bíblico.
Então isso é perigoso. Isso faz toda a diferença para uma igreja que precisa ser saudável. Esses que pregam mal traziam uma falsa teologia. Paulo vai afinando o negócio, ele vai falar especialmente aqueles, né? Ele vai usar aí bem no final também que ensinam e se fadigam no ensino e na pregação. A ideia de presidir bem, pregar e ensinar é de um cuidado geral, de maneira que a igreja seja muito bem conduzida em suas necessidades gerais, obviamente dentro dos princípios bíblicos. Por isso, a pluralidade de presbíteros. Muitos de nós estamos acostumados com uma igreja que tem um pastor, não é verdade? Aquele pastor, ele preside a igreja, e em tese não há erro nisso, não. O que falta é que a Bíblia ordena que haja pastores, haja presbíteros. E por quê? Já perceberam que a igreja que tem um pastor, a demanda, meus irmãos, não importa o tamanho da igreja, a demanda às vezes vai sobrecarregá-la. Vai chegar um momento que a palavra de Deus, a exposição, ela vai ficar deficiente. Ela vai ficar meio água com açúcar, porque ele, por mais que ele seja até um estudioso, rapidamente ele vai pegar um burnout. Rapidamente ele vai entrar numa crise, porque é difícil. Não há tempo. Nós somos 6 aqui. Nós somos 6. Claro que nem sempre todo mundo está disponível, mas fazemos uma agenda. Meus irmãos, isso enriquece a igreja, porque nós podemos olhar com olhares mais apurados e cuidar melhor da igreja. E outra coisa, um presbítero afia o outro, como diz Provérbios. Um presbítero ajuda o outro a não permanecer ou pecar, né? É um cuidado que eu quero dizer aqui. É orar juntos. Nós nos reunimos, todo mês com certeza nós estamos nos reunindo. Estamos tratando de nós, estamos orando juntos. Estamos expondo um pouco de nós no grupo para a oração. Tratamos das coisas da igreja. Mas isso vai nos afinando um com o outro. Nem todos serão completos nisso tudo que Paulo está falando aqui. A pluralidade existe para que a gente possa, por exemplo, alguns vão presidir bem, outros também farão isso, mas seguido de um bom ensino. Ele consegue juntar tudo isso. Outros presidirão e pregarão, outros somente pregarão bem, outros ainda serão excelentes ensinadores com bom domínio teológico, outros, além dessas coisas, aconselharão. Então, a diversidade é para que a igreja seja enriquecida e bem cuidada. Pregação e ensino, que parece ter aí um mesmo sentido, talvez então seja melhor entendido como sendo o primeiro, no caso pregação, direcionado àqueles que não creem ainda em Cristo, uma mensagem que alcance o coração da incredulidade. E o segundo, que é o ensino, seja direcionado propriamente à igreja. É o momento que você está ensinando a igreja para que a igreja cresça. Pregação vai alcançar, obviamente, também a igreja. O que precisa ser compreendido é que a palavra de Deus tem prioridade, então, na vida da igreja, porque Paulo está falando principalmente ou especialmente aqueles que se desgastam e se cansam na pregação e no ensino. Quero abrir um parênteses. Nós temos, meus irmãos, pedido a Deus que Deus nos mostre e nos traga mais presbíteros. Que nós tenhamos na igreja mais presbíteros. Da mesma forma como temos hoje, isso não tem um limite. Inclusive para que os que estão hoje possam ter seus sabáticos, né? Seu ano que ele vai só ouvir para a sua família. Nós ainda não fazemos isso. Parece que é simples, né? Mas não é tão fácil assim. Então, que Deus levante no meio de nós presbíteros para a glória dele. Eles, meus irmãos, o que precisa ser compreendido nisso, então, é que a palavra é prioridade. E é do conhecimento da própria palavra de Deus é que vão brotar as boas obras da igreja. Se uma igreja é bem ensinada, ela vai ser muito bem conduzida e ela vai produzir boas obras a contento de Deus. Não vai parar de fabricar coisas que não têm sentido. Vai parar de cuidar, né, de você mesmo. Você vai cuidar mais do corpo.
Será pela boa pregação e pelo bom ensino que as pessoas desejarão mais de Cristo e ordenarão, melhor as suas próprias vidas. Mas sempre, meus irmãos, Deus estará conduzindo todo esse processo, é óbvio. Visto que todos possivelmente foram aprovados no teste de qualificação, quando a gente citou, o capítulo 3, espera-se então que todos se afadiguem na pregação da palavra e no ensino da palavra à igreja. Mas ainda que no meio desse grupo aqui de Éfeso houvesse aqueles presbíteros que estavam entediando a igreja com as suas genealogias, com as suas fábulas, com as suas historinhas. Diz lá no capítulo 1, versos 4 e 7, que nem mesmo eles entendiam o que eles estavam falando. Percebem, meus irmãos, esse cuidado, esse labutar, esse debruçar sobre a palavra, para que a igreja seja bem alimentada e bem cuidada. Esses homens não se preocupavam com a alma da igreja. Eles trouxeram para dentro da igreja de Éfeso diversas doutrinas complexas, extra-bíblicas. Estava trazendo uma confusão e quebrando a unidade da igreja. O sentido de afadigar-se é de um trabalho árduo e extenuante que produz cansaço mesmo. E eu não gosto muito de ficar falando, porque eu acho que eu sou eu me considero alguém que gosta de ler a Bíblia, estudá-la para pregar. Mas eu sei que eu sou, talvez, bem limitado. Eu não faço isso, meus irmãos, para me chamar de coitadinho, não, tá? É para eu me esforçar mais. Eu preciso cada vez mais me esforçar. Eu sinto que eu preciso de um esforço extra. Mas eu quero dizer o seguinte, meus irmãos. Valéria é minha esposa e me vê, E eu creio que os meus irmãos é a mesma coisa, porque eu converso com eles. A gente às vezes senta de manhã, depois de um texto já lido, já pensado, mastigando ele nas caminhadas, aí você vai começar agora a trabalhar, exegese, uma porção de coisa do texto para você prepará-lo. E aí vai amanhã, aí avança no almoço, porque a gente não quer parar o segmento. E vai à tarde. Não estou falando isso para nenhuma glória. Eu estou falando, isso é pouco. E às vezes chega no final, meu Deus, tem misericórdia de mim. E tem misericórdia da igreja. Porque é desafiador. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é de Deus, ela não é nossa. Então, eu estou retransmitindo para os irmãos, agora tentando traduzir uma palavra que não é minha. Mas ela não é uma palavra também sua, ela é a palavra de Deus. Isso é muito sério. Então eu sei quantos meus irmãos também levantam de madrugada, alguns deles, para preparar os estudos, para que chegue aos nossos ouvidos. Mas o propósito, então, é que seja extraído o melhor da palavra de Deus para o povo de Deus. A exposição, então, das Escrituras Sagradas é a coluna vertebral para a igreja permanecer de pé. É isso, por isso que Paulo está falando. Precisa debruçar-se sobre a palavra. Hernandes Dias Lopes usa uma expressão repetitiva para pregação expositiva. Leia, 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 leia. Ele fala, leia quantas vezes? Até você decorar. Eu não consigo fazer isso. Até você decorar o texto que você vai pregar. Talvez isso ajudaria a gente bastante. Paulo continua falando. Ele vai dar a razão dessa ordem para esse cuidado aos que presidem bem. Ele vai citar as Escrituras, e especialmente Deuteronômio 25, 4, quando ele diz que o boi precisa comer enquanto moe o grão, e o trabalhador, ele faz uma comparação, nesse caso o pastor, é digno de sustento salarial também pelo trabalho que ele presta, no exercício do seu ofício. É simples. O boi que presta o seu serviço de debulhar com suas patas ao pisar o trigo, enquanto ele rodeia, ali guiado, obviamente, ele deve comer desse trigo. E ali Deus está trabalhando de fato com o cuidado com o animal, que dá o sustento, que ajuda no sustento também. Assim também o presbítero que trabalha fielmente no ministério é digno do seu salário. E Jesus ele vai falar sobre isso lá em Marcos 10, 10, que os trabalhadores merecem seus
salários, né? A gente não trabalha, na igreja não fala, o pastor é o empregado da igreja, né? Ele é o empregado dos irmãos. O pastor é um servo de Deus na igreja servindo aos irmãos, né? Essa ideia de salário, então, ajuda a dar sentido às expressões dupla honra. Está mais voltado, de fato, para isso. Não estamos falando de valor, estamos falando de valorização. Essa é a ideia. No verso aí 19, então, ainda nas questões administrativas, né, Paulo não para no verso 18, ele está falando de disciplina na igreja, ele corrige a maneira de se denunciar um presbítero. Ele deseja que haja disciplina a todos e também aos presbíteros, embora ele não está falando aqui dos demais, mas a disciplina é para todos. Mas ele está se dirigindo aos presbíteros, portanto, o propósito aqui no verso 19 é estabelecer um parâmetro do devido processo legal no exame e disciplina dos presbíteros. Eu cresci no ministério, no começo da minha conversão, ouvindo que uma expressão colocada fora do seu contexto, que não se deve tocar no ungido de Deus, baseado lá no Antigo Testamento, com relação a Davi e Saul, mas não é esse o sentido. Muitos pastores deixaram de ser disciplinados por falta de outros presbíteros e por falta de uma igreja que pudesse entender isso. Então, ele tomava as decisões. Ele pecava e, ele corrigia seu problema e continuava em frente. Não havia disciplina, não começava, no presbitério. A linguagem aí é bem jurídica. Não aceite acusação. Alguma coisa vai chegar à mesa que não pode chegar à mesa do juiz. Não pode chegar se não houver critérios. Por quê? Primeiramente, precisamos pensar na verdade, não está falando aí diretamente, mas mais atrás, que por mais que possa haver equívocos, um presbítero passou por todo um processo de qualificação dentro da igreja e ele foi aprovado. E aqui talvez não seja diferente, aqui em Éfeso. Mais adiante, inclusive, vai haver advertência: não imponha as mãos precipitadamente sobre alguém, sobre um presbítero. Mas principalmente aqui, meus irmãos, porque esse é um princípio bíblico universal. E Paulo certamente está se valendo lá de Deuteronômio 19, 15. Ou seja, não julgar precipitadamente, não fazer uma acusação precipitada e sem as devidas testemunhas. A Bíblia trabalha com testemunho o tempo todo, no Antigo e no Novo Testamento. 2 ou mais testemunhas. É a regra geral, então, de disciplina para todos os membros da igreja. Jesus trabalhou isso em Mateus 18. Está muito claro isso lá. Então, esse princípio ele estava profundamente arraigado tanto lá no ensino judaico, do Antigo Testamento, e depois também no Novo Testamento com os judeus, como também na igreja primitiva. O ter testemunhas como prova. É possível, então, que ali em Éfeso estivesse acontecendo algum tipo de acusação aleatória, talvez até ao próprio Timóteo, quem sabe, ou outros presbíteros. Por outro lado, isso não deixa de fora a necessidade de disciplina deles, ou dos presbíteros. O próprio presbitério deve ser o primeiro a tratar disso, percebendo má conduta em um presbítero. Comece no presbitério o tratamento normal, como a Bíblia ordena, tentando levá-lo ao arrependimento, para que ele possa ser, então, conduzido ao arrependimento e reconduzido futuramente até mesmo ao presbitério. Mas antes ele tem que passar por esse processo. Então, o verso 20, ele lembra que aqueles presbíteros que vivem no pecado, porque Paulo usa aqueles que não pecarem, eles devem ser disciplinados na presença de todos. A ideia é que possivelmente se confirmava a presença, então, de pecado no meio do presbitério. Houve acusação, ela foi aceita, talvez, obviamente, com testemunhas, e o pecado foi confirmado. É isso, em verso 20. Também tudo indica para nós que aqueles primeiros passos que Jesus manda que faça, quando o irmão pecar, vá até ele,
Outro passo, leve uma testemunha, aí são 2 pessoas. E por fim, leve a igreja. É a ideia de ação pública. Então houve esse espaço, tudo indica que não foi resolvido. Pecado confirmado. Quem são esses todos? Leve a presença de todos. Certamente ele está falando da igreja, meus irmãos. Um ato público. O publicar um pecado é o último ato. É quando não houve, nos processos intermediários, nenhum tipo de manifestação de arrependimento em algo que está comprovado. A pessoa não se arrependeu. É levado publicamente, é tratado pela igreja. Esse é o processo em qualquer situação. Desde a igreja, é o que nós ensinamos. E também não vai ser diferente no presbitério. Paulo está tratando aqui que não pode ser diferenciado, porque muitas vezes o presbítero está em evidência. E muitas vezes é fácil ver uma acusação, um erro, que alguém acha que é um erro, e leva aquilo, nem tem testemunha para isso também. E uma segunda testemunha, de repente, se convocada por aquela pessoa, vai equilibrar. Opa, não, isso que você está falando nem é pecado. Né? Então, esses cuidados, eles são importantes. Então, a ideia de se todos é tornar público, levar a igreja, e ser público, aqui o objetivo é servir de exemplo para os demais, tanto para o presbitério, o próprio presbitério, quanto todos os membros da igreja. Quando você vê lá em Atos capítulo 5, 4, final de 4 para 5, em que Ananias e Safira, eles pecam contra Deus pelo que eles falaram e pelo que eles fizeram. E ali eles são fulminados. O texto continua falando, não que seja bom, meus irmãos. O texto diz que a igreja ela não parou de crescer por causa disso. Por que ela não parou de crescer? Porque o próprio Deus ali, ele corrigiu algo que estava errado. A igreja cresce. Disciplina, inclusive disciplina de corte, não diminui a igreja. A igreja ela é de Deus. Isso é um processo de cuidado da própria igreja. Dentro desse princípio aí, de apresentar a todos e confrontar, a gente pode lembrar que Paulo repreendeu Pedro, diz lá em Gálatas 2,14 que na presença de todos. Chegou um ponto, provavelmente Pedro já não tinha que ser repreendido na presença de todos, que seja líderes. Mas ele foi repreendido por Paulo. O propósito final da disciplina é que haja arrependimento e volta para Cristo e, obviamente, para a igreja. Jesus considerou isso em Mateus 18, no verso 15 em diante. Pode ler depois. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, ao ordenar a igreja Paulo ordenando a igreja que tratasse com disciplina extrema aquele membro que estava em pecado, o objetivo era que ele se arrependesse. E diz lá o seguinte: seu espírito fosse salvo no dia do Senhor. É uma espécie de preservação daquela pessoa, a própria disciplina sobre ela. Não é que ela perdeu a salvação e ela vai para o inferno porque ela perdeu a salvação. O texto não está tratando disso. Mas a disciplina visava cuidar, recondicionar esse servo, essa pessoa, e ela pudesse conviver com a igreja, e mais adiante vai haver essa reaproximação entre esse irmão e a igreja. Então, quando ela é realizada com sabedoria e prudência, a igreja sempre é edificada no processo. E como é comum, meus irmãos, nos escritos de Paulo, ele invoca Deus, o Senhor Jesus e os anjos eleitos como testemunha de suas orientações a Timóteo. Paulo quer dar uma ênfase no que ele está falando. Isso precisa ser percebido, captado por você, Timóteo. Ele precisa chegar diante da igreja todo esse ensino, esse cuidado. Anjos eleitos, que é o que vai mais me chamar a atenção aqui, mas provável tratasse de seres celestiais. A Bíblia fala de seres celestiais caídos, né? Os que caíram em pecados, se rebelaram contra Deus. É possível que aqui seja uma contrapartida, né? Ele está falando então dos seres celestiais que não caíram, porque eleitos da ideia de escolhidos. Então,
Pode ser que Paulo está se referindo a Deus, Cristo e seres celestiais, né? Então, não podemos descartar, não sabemos de fato é isso, porque não fica claro. São palavras que ficam ali, que o original não traz muita clareza no seu significado. Então, ele completava a comitiva celestial. Mas podia tratar-se talvez de irmãos cristãos que foram escolhidos para serem testemunhas nessa disciplina que Paulo está falando sobre os presbíteros. Alguns chamam a atenção para a possibilidade de que Paulo está motivado pela necessidade de 2 ou 3 testemunhas. Então ele inclui diante de Deus e Cristo também os seres celestiais, né? Para cuidar desse fato diante da igreja. A ideia, ou o fato, né, é que Timóteo, diante dessas testemunhas, ele precisaria agir nessas questões disciplinares, sem discriminação, sem nenhuma parcialidade. É isso que deve nos chamar a atenção. Sem nenhum favoritismo, sem nenhuma inclinação, sem nenhuma predisposição sobre isso ou aquilo, sem tratamento preferencial, não condenar-se em evidência e nem ser omisso por causa do ofício dos presbíteros. Então, não é fácil, né? Mas, meus irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido ao longo da minha vida como pastor, mas como servo de Deus, como alguém que lê a Bíblia, é que, de fato, quanto mais nós absorvemos a palavra de Deus, nós aprendemos mais e nós somos livrados por Deus de pecados, de problemas, com certeza. A boa teologia, ela é o quê? Libertadora. É isso que eu quero dizer aos irmãos. E uma observação, que se anjos eleitos aqui for uma referência aos salvos, né, aos membros da igreja que foram eleitos à salvação, Timóteo estaria então diante dos olhares da divindade, Deus e Cristo, e também da igreja. E a igreja que representa a divindade aqui na terra, né? Representa as ações de Deus aqui na terra, tá bom? Timóteo precisaria ser bíblico. Partindo, meus irmãos, versos 22 e 23, ainda na organização, na ordem da igreja, tratando ainda com os presbíteros, tratando ainda sobre as implicações no exercício do ministério, Paulo quer chamar a atenção de Timóteo que ele deveria apresentar pureza nas ações como pastor, não apoiando pecadores e cuidando da sua vida pessoal, versos 22 e 23, não tenha pressa para impor as mãos sobre alguém, ainda presbíteros, não seja cúmplice dos pecados dos outros, conserve-se puro, não beba somente água, beba também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Aí do verso 22 e 23, Paulo deixa alguns conselhos essenciais para o bom ministério de Timóteo ali na igreja de Éfeso. Novos presbíteros deveriam ser eleitos, colocados, nomeados no lugar daqueles cuja disciplina possivelmente desligou. Lembra do que nós estamos falando disso? Parece que se confirmou um pecado, com testemunhas, e agora tomou-se providências diante de falta de arrependimento, houve desligamento, agora reposição presbiterial vai acontecer em algum momento. Novos presbíteros serão chamados, serão colocados. Primeiramente, e novamente aqui eu estou fazendo trazendo esse argumento que não está no texto, Timóteo deveria tentar para as qualificações lá do capítulo 3, a fim de que a igreja escolhesse substitutos para a função de presbítero. Teria que ter qualificação. E qualificação, meus irmãos, é o tempo da observação à luz das Escrituras. Eu tremo quando eu estou sabendo que a igreja está escolhendo pastor e eu estou sabendo que o processo está perigoso demais. Está colocando em risco aquela comunidade. Igreja, ela é autônoma nas suas decisões. Por isso ela tem que estar muito bem preparada para isso. Então, qualificação é importante, é fundamental.
E isso leva tempo, exame extenso de acompanhamento, preparo, observação a partir de qualificações expostas lá no capítulo 3, como já citamos. Aprovando alguém que seja desqualificado por causa do seu pecado, ou mesmo nomeando alguém que continua em pecado, ele estaria compactuando e até mesmo, em algum sentido, participando do pecado e da culpa de outros. Porque ele está aprovando isso. Se nós no presbitério aprovamos diante da igreja alguém em quem há dúvida de comportamento, de conduta, ou coisas visíveis, mas que, sei lá, poderiam ser toleráveis, mas não são qualificáveis, nós estamos errados diante de Deus. Isso vai trazer um peso enorme, não só para o presbitério, mas como principalmente para a igreja, o peso para a igreja. A igreja vai acabar pagando um preço alto por isso. Por isso que leva tempo. Ninguém que chega aqui na igreja com todo o amor com a pessoa que chega, né? E para o bem-estar e para a proteção dela mesmo, e obviamente da igreja, entra imediatamente como membro. Isso é bom para todos, para eles e para nós. É o tempo que ele está conhecendo, ouvindo. O que está pregando? O que está ensinando? Um pouco da vida dos seus líderes, um pouco da vida dos irmãos da igreja. Como que são? Como que essa comunidade vive? Isso é importante. Não dá para afirmar a fé só no primeiro olhar. Eu vou falar no final sobre isso. Timóteo, ele tinha suas dúvidas, ele não tinha total discernimento. Claro que não. Então nós podemos errar. O exame é fundamental para tudo isso. Timóteo prestaria contas e pagaria um preço alto se ele fizesse isso de forma aleatória. Ele estará assumindo a responsabilidade por pecados negligenciados ou cometidos no futuro. Estará expondo a comunidade a perigos doutrinários e dando oportunidade para alguém que terá, na sua autoridade, acesso à possibilidade de quebrar a unidade da igreja. Um pastor, cuja autoridade é dada por Deus diante da igreja, ele pode quebrar toda a unidade da igreja. É o que estava tentando acontecer aqui em Éfeso, com os falsos líderes. Eles estavam dizendo que, pregando contra atos de casamento, por exemplo, selecionando coisas que não poderiam ser comidas, provavelmente judeus. Coisa que Paulo fala, a Bíblia não condena essas coisas, como esses homens estão fazendo isso? Por isso que a Bíblia diz lá atrás, Paulo diz que esses homens, eles não sabiam nem o que eles estavam falando, eles não conseguiam explicar nem para eles mesmos o que eles estavam ensinando. Pois bem, muitas vezes a mente, a cabecinha, nossa cabecinha, né, que eu também sou desses, pode sair da igreja sem entender nada, cada vez mais confuso e cheio de culpa, porque não ficou claro, né, que Deus de fato está ensinando. Impor as mãos, então, é um ato externo. A gente faz isso. Mas ele acontece após uma aprovação interna de Deus. Precisa ter isso. Isso que nós precisamos perceber. Essa aprovação de Deus. Então, requer todos os cuidados em observar e caminhar com um candidato e depois encaminhar ele ao presbitério. Então, Paulo recomenda, no fim, pureza a Timóteo. No 22c. Aqui pode, meus irmãos, pureza incluir não somente o não envolvimento nos pecados dos presbíteros, porque Paulo está falando bastante sobre isso, mas aqui dá um forte apelo também à pureza sexual, porque em duas passagens anteriores, Paulo vai falar com Timóteo dentro desse contexto de pureza sexual, ou na sexualidade. Então pode ser que aqui esteja tudo isso junto, pureza englobe pureza de não se contaminar com o pecado dos outros, não fazer nomeações indevidas, mas também cuidar da sua própria vida. Ele era solteiro, né? Se expunha. Não é à toa que Paulo aconselhou, olha, como é que você fala com as senhoras, com as mulheres, né? Trate como mães, e as jovens como irmãs. Por que Paulo está falando isso para ele?
Tome cuidado, né? Você é pastor da igreja. O conselho do verso 23 tem a ver com a saúde de Timóteo. Paulo conhecia Timóteo muito bem, sabia das dores de estômago de Timóteo. Quem sabe essas dores de estômago provocadas pelos falsos mestres. Falsos mestres, meus irmãos, dá dor de estômago, né? Dá dor de cabeça, dá dor no corpo. Pecado, meus irmãos, traz dores para todo mundo. Não é só para os pastores, não. Para toda a igreja. Por que Paulo está precisando aconselhar Timóteo em alguma coisa que deveria ser tão óbvio para Timóteo? Talvez, meus irmãos, porque Timóteo estava descuidando de fato da sua saúde. Talvez, quem sabe, o ministério estava sendo muito exaustivo, estava tendo tempo. Talvez uma abstinência diante do abuso de embriaguez por algum presbítero do corpo. Talvez seja essa a causa de alguns escândalos ali. E aí, muitos creem, meus irmãos, que possivelmente Timóteo estivesse sendo constrangido pelos mestres falsos. Eles pregavam ascetismo. Lembra que eu falei de abstinências? Eles pregavam algumas abstinências como forma de pureza espiritual. Pureza espiritual não é produzida pelo que Deus e o Espírito faz em você a partir da própria palavra. Não, você faça alguma coisa, carregue uma cruz durante 5 quilômetros. Você vai se purificar. Isso aqui tem misticismo. Esses caras estavam ensinando, desculpa a expressão, esses caras, tá? Mas é isso mesmo. Eles estavam ensinando dentro da igreja mentiras, falsidades, fazendo a igreja fazer obras, trabalhos que não tem nada a ver com as Escrituras. E o temor a Deus e o cuidado espiritual de fato e guardar a palavra estava passando bem longe daquela turma toda ali. Paulo então está ordenando o seguinte: pare de beber sempre água. É isso. Assim, quando Paulo ordena a pureza a Timóteo, obviamente não estava estimulando o ascetismo. Porque alguém pode ler aqui e falar, não, Paulo está... Será que ele manda essa pureza para Timóteo aí? É também Paulo, ele atentar para o ascetismo? Não, é o contrário. Pureza na fé, pureza no trato, pureza na obediência a Deus, mas não práticas desses falsos mestres. E aqui nesse caso o uso do vinho ele é terapêutico. Mesmo que naquelas culturas, naqueles dias, principalmente um complemento, fazia parte da mesa das pessoas, né? Obviamente. Finalizando, meus irmãos, versos 24 e 25, nessa organização e ordenação da igreja, e nessas implicações no exercício desse ministério, no meio dos presbíteros, Timóteo deveria confiar que a fidelidade e cuidado dele no exercício de conduzir aquele presbitério estará acima de tudo na provisão, na providência cuidadora de Deus. É isso. Timóteo estava com medos, Timóteo estava com dúvidas. Paulo está falando para ele que tem um Deus que está cuidando dele. Paulo quer encorajar Timóteo nesse ministério. Meus irmãos, a gente precisa muito de encorajadores. Pluralidade tem a ver com isso. Eu, Fábio, a gente sempre senta com alguém. Essa semana foi bom, porque eu fui na casa dele, fizemos um negócio lá que durou, acho que 1 minuto. Ajudei ele a fazer um serviço, durou acho que 1 minuto. Queria que durasse mais, durou 1 minuto só. Aí sentamos na mesa e começamos a conversar. Estou falando isso aí, como que é agradável, como que é edificante. Quanto nós podemos atualizarmos, né, com relação à igreja e presbitério e vida pessoal. É isso. Pluralidade não é à toa que Deus criou isso. Para que a gente se ajude e cuide melhor de toda a comunidade. Os pecados, verso 24, os pecados de alguns são notórios, mesmo antes do juízo. E esse, meus irmãos, eu vou, antes de ler tudo, é aqueles 2 versos que a gente fala assim, puxa, no verso 23, ficaria muito bom se eu encerrasse meu sermão por aqui. Verso 24 e 25, mas como é complexo. Por que Paulo botou isso aqui? Parece que as coisas não batem e a gente não quer muito olhar para esses textos, não. Mas faz muito sentido. Tá? Quero desanimá-los, não. Faz todo sentido. Agora eu vou ler de novo.
Os pecados de alguns são notórios, mesmo antes do juízo. Mas os de outros só se manifestam mais tarde. Daí ele faz uma repetição, só que agora com boas obras. Do mesmo modo também, as boas obras se evidenciam. E aquelas que ainda não são manifestas, não poderão ficar escondidas. Então, nesse final aí, Paulo volta ao conselho da necessidade de observação, a fim de que possa fazer julgamentos e indicações bem precisas, cuidadosas. Mas considera também a falibilidade humana na questão da identificação de pecado e mérito. Mérito é boas obras dentro da igreja. As palavras de Paulo, elas continuam ligadas ainda a todo o processo no trato com os presbíteros. Paulo está dizendo que erros podem acontecer em uma avaliação de pessoas dentro da igreja. Pode não haver um discernimento claro. Nesses 2 versos, Paulo está tratando de forma resumida sobre pecados e boas ações. Versos 24 e 25. Os dois estão presentes no corpo da igreja, tanto o pecado quanto as boas ações. Primeiramente, Paulo está afirmando que o pecado de alguns são evidentes. É perceptível. Ou seja, eles são indiscutíveis. Eles são facilmente discerníveis no processo de avaliação estabelecido por ele aqui e pela própria Bíblia. Verso 20 e 21 fala disso. O sentido, então, meus irmãos, de os pecados de alguns são notórios, mesmo antes do juízo, é que tais pecados chegam ao lugar de julgamento à frente de tais pecadores. É o pecado que ele vai chegar, de alguma forma ele vai ser declarado, ele vai ser conhecido, ele vai ser tratado, e aí entra nesse processo, onde pode haver arrependimento e continuidade, ou pode não haver arrependimento e exclusão, que é a expressão que a gente mais usa, no caso de desligamento, né? Então esse pecado ele chega ao conhecimento, a igreja toma conhecimento. É esse pecado que se torna conhecido a Timóteo. Ele vai dar prosseguimento à disciplina ordenada por Deus na igreja, pela igreja, que é Mateus 18, fala sobre isso. Porque, meus irmãos, o pecado que, de alguma forma, ele é revelado pela pessoa, por alguém e é tratado com clareza, com visibilidade, e é corrigido, e é seguido, né? É dado sequência. Ele chega antes. Não precisou, né? Nem a pessoa, é como se ele já foi manifesto e se tornou conhecido para a igreja. E aqui juízo aqui. É o julgamento, é o que a igreja deve fazer. É por isso que Mateus 18, verso 19, diz que eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. A responsabilidade da igreja é enorme, porque Deus dá credenciais à igreja como chave da casa. Percebe como que é grande a nossa responsabilidade? Que essas coisas não são brincadeirinhas. O pastor desliga, o pastor desligou, o pastor fez isso, o pastor não, a igreja. Responsabilidade sua. E isso é maravilhoso, tá? Isso é maravilhoso. Porque quando nós falamos que nós vamos nos apresentar diante de Deus, meus irmãos, essas coisas fazem parte, não do juízo de Deus sobre nós, de condenação, não é isso que eu estou falando. Essas coisas fazem parte do olhar de Deus para você e para a igreja. Como você procede? Você olha para a igreja como parte dela, então você ajuda, você trabalha no processo da edificação da igreja, ou você é isentão? Essa é uma expressão bem comum no nosso tempo. Eu espero que não. Ou isentona, né? Palavra duplo entendimento. A ideia é que a igreja participa dos atos da igreja. Por isso que a responsabilidade é Cristo que falou. Quando a gente fala assim, eu não vou me envolver nisso,
porque isso é coisa, eu não sei o que vai dar, que não sei o que. Ora, é parte da igreja. Fazer parte do corpo, quando alguém é aceito e deseja ser aceito, envolve tudo isso. Que maravilha que é isso. Eu dou graças a Deus por isso. Porque assim é a igreja. Essa é a igreja que Deus olha para ela. É a igreja que funciona. Mas a segunda parte desse verso, ele vai tratar do pecado oculto. Mas os de outras pessoas, os pecados, né, só se manifestam mais tarde. Esse mais tarde aí diferencia do anterior, antes do juízo, né? Então, ele está trazendo, um está dando a ideia de mais tarde como coisa pós-tempo daqui da terra, e o outro, antes do juízo, tempo aqui da terra. Talvez seja a melhor maneira de pensar. Mas traz a ideia de um pecado não revelado claramente para a igreja. Claro que isso não é desejado. E o sentido é de que os pecados de algumas pessoas não são evidentes para Timóteo e para a igreja aqui. Não está evidente, eles não estão conseguindo discernir. Mas Paulo está falando que isso vai vir à tona no julgamento final. A ideia é que é escatológico mesmo. Tá? A expressão aqui, os estudiosos, eles apontam de fato para a escatologia. Mais tarde aqui, depois, né, a palavra de expressão que estou usando que é mais tarde, é para a escatologia. Então, é fora do nosso tempo. Tá? E do nosso tempo, transcende. Em última instância, Paulo está dizendo que ele será julgado por Deus. Timóteo não consegue olhar dentro do coração das pessoas. E somado que ele está falando, Paulo está mostrando, né, apontando um Timóteo que tem coração também enganador no seu juízo. Né? Além de não discernir, pode ser fadado a enganos. Por isso, a título de consolo, pelo menos nos parece, ou algum tipo de alívio que seja, a verdade é que o julgamento de Deus acabará reunindo todos os fios soltos que escapam ao olhar ou à administração humana da igreja e por meio da igreja. É alguma coisa que, como Deus fará, que eu não sei como fará, né? Eu não tenho resposta para isso, mas que entende-se dessa forma, que escapa, mas não escapa do olhar de Deus. Aqui acaba sendo consolador, porque Paulo está dizendo para Timóteo, console-se, você não vai ver tudo, você não vai chegar a tudo e vai ter falhas nesse processo, né? E aí, de maneira parecida, porém relacionado não ao pecado, mas às boas obras, ele termina, né? Paulo afirma sobre a dificuldade de discernir também as boas ações de alguém. Os atos de benevolência são atos piedosos, feitos em favor de outras pessoas dentro da igreja, como fruto de uma fé verdadeira em Cristo. Boa ação como fruto de uma fé verdadeira. Isso me consola, tá? Não algo que eu faço para alguém me ver, tá? Essas ações, da mesma forma que o pecado, se evidenciam de maneira natural. Contudo, mesmo as que não são óbvias, elas não são evidentes, perceptíveis, elas não ficam escondidas, porque trata-se de algo bom e necessário para a edificação do corpo, para o bom andamento do corpo. Parece que Paulo deseja ensinar para Timóteo que há e que haverá um controle de Deus sobre a igreja e suas ações, especialmente em questões de disciplina, operações de piedade, pode pensar em boas obras, e na escolha também de seus líderes e cuidado com eles. Nesse sentido, Timóteo é encorajado no fato de que as realidades ministeriais complicadas e confusas, posso dizer bastante sobre isso, coisas mais, elas são cobertas pelos próprios propósitos escatológicos de Deus. É que não foge do controle de Deus, mesmo que Timóteo não consiga discerni-los. Então, Paulo termina consolando Timóteo de que ele não está ou não será assertivo em tudo, mesmo com o cuidado das escrituras que ele observa. Contudo, Deus já parece considerar tais faltas e as compensa no peso e, vamos botar assim, no julgamento sobre Timóteo. Deus considera tuas faltas,
suas falhas. Não que isso seja justificativo para o seu viver como pastor. Mas por um ministério que não vai ser 100% perfeitinho por parte do pastor. Mas ele tem que buscar isso. Tá? Eu quero concluir, meus irmãos, com algumas orientações que Deus tem propósito para a igreja através de seus líderes. Isso é bíblico. E agradeçam a Deus, meus irmãos, não falo por mim, mas para mim também, né? Na sua gratidão, pela igreja e pelo ministério presbiterial que ela tem. A igreja precisa nomear essas pessoas, elas precisam corresponder com responsabilidade diante de Deus. Diante disso, algumas colocações. Presbíteros são colocados na igreja para servir a Deus, servindo a igreja. Quando a igreja escolhe a partir das qualificações dadas por Deus, é Deus escolhendo esses presbíteros. Entendem isso? Essa autoridade é a igreja. Se olhar para as Escrituras, no final Deus está escolhendo os presbíteros para a igreja. Presbíteros devem cuidar da igreja, administrando-a sob a palavra de Deus, sob a palavra de Deus, de onde ele vai extrair toda a pregação e todo o ensino. Somente. Tá? Quando usamos livros no ensino aqui, são livros bíblicos, o cunho é bíblico. Tá? A igreja deve cuidar dos seus pastores, tratando-os com respeito e dignidade, considerando que, obviamente, o cuidado financeiro, aos que lutam na condução das ovelhas até a presença de Deus. Todos nós 6 aqui trabalhamos nesse processo. Louvado seja Deus por isso. Outro, esse cuidado devido aos líderes deve considerar a disciplina, a partir do que as Escrituras determinam também. Porque eu trato aqui com os presbíteros. Bom? A igreja precisa ser cuidadosa na admissão de novos líderes. As qualificações são mandatórias. Somente após extrema avaliação e, se aprovado, seus presbíteros lhes imporão as mãos sobre essas cabeças. Finalmente, todos os presbíteros, tanto eles quanto a igreja, devem estar atentos ao pecado em seu meio. Orar por discernimento é um bom princípio. Contudo, deve ser consolada quando isso não for claro, falando em termos de igreja, sabendo que Deus conhece suas verdadeiras motivações e, em sua consciência e justiça, julgará todos os casos. É assim que a Bíblia ensina para nós, né? Então, meus irmãos, está aí um pouco do presbitério, aproveitando esse texto que ele é bem fechado, né? Esse tema presbítero e igreja. E Deus nos ajude. O propósito é que nós cuidemos uns dos outros melhor, cada dia mais. Sejamos atentos, sejamos cuidadosos no nosso proceder, no nosso trabalhar, no nosso olhar, né, para o presbitério, e o presbitério no olhar para a igreja. É recíproco, mas o que deve comandar ambos é a palavra de Deus, com muita clareza. Vamos orar ao Senhor, Deus nos abençoe. Obrigado, nosso Deus, por teu amor e graça. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos enriquecido. Ó Deus, pelo nosso próprio pecado, Deus, por nós mesmos não somos merecedores, senão a tua graça, bondade e misericórdia. Então, muito obrigado, Senhor. Obrigado por cuidar desta igreja aqui. Ó Deus, eu sei o quanto o Senhor tem nos amado. Eu sei o quanto o Senhor tem cuidado para que ela permaneça unida, ó Deus, e cuidadosa no trabalho ao Senhor. Que a nossa resposta seja uma resposta honesta diante do Deus que é perfeito, que nos ama e que nos supre, ó Deus, em todas as nossas necessidades. Ajuda-nos como presbíteros, Pai. Dá-nos sabedoria, temor, tremor. Ajuda-nos, ó Deus, quanto e como igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos cuidadosos, operosos, ó Deus, para o bem, cheios de boas obras, para a glória do Senhor. Para que, ó Deus, nada passe longe do nosso olhar como igreja, representando o Senhor, Pai. Obrigado, meu Deus. Bendito seja o teu nome. Honra e glória seja dado somente a ti. Santificado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador suficiente.
Amém. Deus abençoe a todos com um bom almoço. Boa tarde. À noite, se Deus permitir, estaremos aqui.